Vamos agora para uma reportagem que mostra como a reforma administrativa é essencial para o futuro do Brasil. Reduzir o tamanho do Estado é fundamental para garantir investimentos em infraestrutura e em outras áreas prioritárias do país. Vamos acompanhar juntos para a gente ampliar a discussão logo em seguida. A checagem é dupla. Primeiro o crachá e, para confirmar, a digital. Hora de começar a jornada de trabalho. Essa é a rotina de muitos servidores públicos no país. Muitos mesmo. O Brasil tem hoje 11 milhões e 400 mil funcionários públicos. Isso representa 12,5% de todos os trabalhadores do país, mas tem um custo altíssimo. A folha de pagamento do funcionalismo brasileiro ultrapassa 13% do PIB. Para se ter uma ideia, no Japão essa despesa fica perto dos 5%, na Alemanha 7,5% e nos Estados Unidos quase 9%. Por isso, se faz tão essencial uma reforma administrativa no Brasil. E é isso que tramita no Congresso, uma proposta do governo que tem, entre outros objetivos, gerar economia justamente com esse dinheiro, para garantir investimentos em áreas fundamentais. É a PEC 32, uma proposta de emenda à Constituição que visa realizar uma reforma administrativa. Ela foi apresentada pelo governo federal em setembro do ano passado. Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara e enviada para a Comissão Especial. Sofreu alterações e o relatório final foi aprovado em 23 de setembro deste ano. Agora precisa do apoio de 60% do plenário em 2 votações. A partir daí, a reforma administrativa segue para o Senado, onde deve ter o mesmo caminho para conseguir alterar a Constituição. A ideia é reduzir o gasto do Estado com os servidores públicos. Para isso, o texto prevê a limitação da estabilidade no emprego para algumas carreiras, a redução da jornada de trabalho e da remuneração limitada a 25% e somente em períodos de crise fiscal. Depois de aprovada, o que mudar só irá valer para os novos servidores, ou seja, os privilégios continuam garantidos para quem já está na ativa. Os concursos públicos estão mantidos, mas também haverá a possibilidade de contratos temporários em situações de urgência, como em casos de calamidade pública. Esse é o Alessandro Casalec, analista da IFE, a instituição fiscal independente criada para ampliar a transparência nas contas públicas. Num estudo, eles levaram em conta uma reforma com alguns outros fatores, como a redução do salário inicial dos servidores. E o que nós verificamos é que, se a gente pegar o intervalo de 10 anos, de 2022 a 2031, essas medidas poderiam levar a uma economia na despesa de salários de 130 bilhões de reais, aproximadamente. Economia que poderá ser usada para o desenvolvimento de outras áreas. Esse dinheiro poderia, então, ser usado, seja para você ampliar a quantidade de servidores, melhorando, assim, a provisão de serviços públicos, como saúde, educação, ou também para investimentos do tipo ferrovias, transportes, que são necessários para a gente estimular o crescimento do país. A necessidade de reforma administrativa para a economia de gastos públicos é reforçada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A organização fez um levantamento de quanto o Estado deixaria de gastar nos próximos 10 anos. Ele seria, num cenário mais conservador, de 200 bilhões em 10 anos, a preços de 2020, tá, que foi quando a gente fez o estudo. Em um cenário intermediário, chegaria a cerca de 230 bilhões. E num cenário mais agressivo, onde você conseguiria reduzir bastante a taxa de reposição e o tempo de progressão, etc., chegaria a 320 bilhões, mais ou menos. Para o IPEA, além da redução dos gastos, a reforma também melhoraria a qualidade do serviço público. De acordo com dados do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a triste posição 132, num ranking de 137 países em performance do setor público. Quando olhamos para a eficiência de gasto público, o Brasil cai para a posição 133. A gente entende que o objetivo primordial não seja cortar gastos. O objetivo é obter maior eficiência na gestão dos recursos humanos do setor público e maior eficiência na provisão de serviço à sociedade. Apesar da urgência do governo em alterar o regime de trabalho dos servidores públicos, a expectativa do relator da PEC na Câmara é que as análises finais da reforma sejam feitas apenas na próxima legislatura. Ano eleitoral é o ano mais difícil para se aprovar uma reforma como essa. Uma reforma, né, é sempre difícil, reforma constitucional,
que mexe com serviço público, etc., em ano eleitoral. Mas eu, sinceramente, acho que, a exemplo do que aconteceu com a reforma da Previdência, que nós trabalhamos muito durante o governo Temer, mas não foi possível votar durante o ano eleitoral, mas no ano seguinte, no começo do ano seguinte, já no governo Bolsonaro, a reforma passou, eu diria até que com certa facilidade.